Meu nome é Thiago Arcanjo. Sou Guilherme Smith. Nós estamos no Take Único sobre X-Men Fênix Negra. Do Cult de Cultura. Solta a vinheta. Então, sobre X-Men Fênix Negra, o que tu pode observar de semelhança e diferença entre o primeiro filme do X-Men 3, a HQ e esse novo filme do X-Men? No X-Men 3 ele também teve a Fênix como protagonista, digamos assim, né? E eu achei que o Fênix Negra ele foi muito mais fiel aos quadrinhos, da história dos quadrinhos, do enredo, que como o Chris Claremont e o Joe Byrne eles colocaram, né, nos gibis, do que o X-Men 3. Porque o X-Men 3 ele dá também muita abertura pro Magneto. O Magneto também é um pouco de vilão. E também o X-Men 3 ele tem um plot que é do Surpreendentes X-Men, que é da cura mutante, né? At least not our most pressing one. A major pharmaceutical company has developed a mutant antibody, a way to suppress the mutant X gene. Suppress? Permanently. They're calling it a cure. Well, that's ridiculous. You can't cure being a mutant. Well, scientifically speaking... Since when did we become a disease? How can anybody in their right... They're announcing it now. Ah, sim. E a Fênix Negra ela já não coloca essa cura. Ela coloca mais a Fênix mesmo em evidência e a maneira como ela é manipulada para um determinado destino que o vilão quer para ela. Look, you're special, Jean. And if you stop fighting that force inside you, if you embrace it, you will possess the very power of a god. Perfeito. Né? E as semelhanças assim, das cenas dos quadrinhos, por exemplo, é a Saga da Fênix, né? O começo da Saga da Fênix não é a Saga da Fênix Negra, né? Que é antes, quando as Fênix surge. Sim. Né? Que é a estação espacial, que eles vão para lá, que eles vão também salvar os pilotos espaciais, que no caso eles fizeram um recorte da Endeavor, né? Que foi uma nave que explodiu no espaço, né? Sim. Que achei interessante também, legal esse recorte histórico dos anos 90, né? Aproveitaram lá em 92, né? Sim, exatamente. Isso. E eu achei legal, então, que mostraram essa cena deles indo pro espaço, porque a Fênix tem tudo a ver com o espaço, e X-Men 3 ela não tinha a ver com o espaço, né? Ela tinha a ver com a psique se já tivesse nela, né? Isso. E outra coisa também foi a cena da vizinhança dos Greys, né? Que é do pai dela, que também tem na Saga da Fênix Negra. Look at me. Focus on my voice. I'm not giving up on you, Jean. She was my friend. You're my family, Jean. Stop, no matter what. Stop. Então ali, se a gente for comparar as equipes, só tá fora o Anjo, e daí a Mística substitui o Wolverine, e o Mercúrio substitui o Colossus. Então é bem interessante que a dinâmica da equipe também fica parecida. O professor Xavier também vai lá e tentar convencer ela a não ir pro lado negro, né? Mas é bem nessa cena que ela se torna a Fênix Negra, né? Que massa. Então é legal que essas duas cenas, que são cenas icônicas do Quadrinhos X-Men, por isso que eu gostei do filme mais do que a crítica falou, que a crítica detonou o filme, né? A crítica e os fãs e muita gente, e pessoas fora do circuito também. Mas eu gostei porque foi fiel a essas duas cenas, que são duas cenas essenciais da saga da Fênix e da Fênix Negra, né? Sim. E se tu for ver, o primeiro filme, que é o Blade, de 98, e depois o X-Men, o filme, de 2000, eles começam essa safra, quase como uma era de ouro nova, mais recente, dos filmes de super-heróis no cinema. De 2000 até agora, esses 19 anos, a gente tem um legado dos X-Men muito forte. E como que tu avalia isso? Pois é, eu avalio que assim, os X-Men eles foram essenciais assim, pro cinema dos super-heróis florescerem, digamos assim. Só que hoje em dia eu acho que eles não têm mais tanta presença por causa dos Vingadores. Os Vingadores acabaram tomando um tamanho tão grande que os X-Men acabaram ficando uma coisa assim de uma geração passada, né? Alright, you've piqued my interest. What do you want? We have to stop Raven.
Então as gerações atuais elas já não têm tanto contato com os X-Men e talvez precisaria uma renovação dessa franquia, ou como agora estão falando de repente fazer uma animação dos X-Men voltando aquele clima dos anos 90 que me conquistou, assim, foi por causa disso. Por favor, faça isso. Que eu comecei a gostar de X-Men e de quadrinhos mais, né? Mas do desenho, tá Do falando? desenho dos anos 90, não Evolution. Né, por favor. Nem Wolverine e X-Men. Mas os desenhos dos anos 90, Sim. eles queriam fazer, acho que talvez uma continuação, agregando os elementos que vieram desde os anos 90 até hoje, né, pra essa mitologia. Tá. E até a produtora lá da Marvel Studios falou que X-Men é uma coisa que tá retrógrada, né? Eu não acho, eu acho que é bem atual. Sim. O conceito, pelo menos, dos X-Men é bem Sim. atual. Porém, eu acho que eles precisariam de uma renovação por causa do público, né? Eles precisariam ter uma nova introdução pro público, Tá. para eles poderem entender o que essa equipe representa, né? Ah, Porque entendi. já tá, acho que desde 2008, se não me engano, De 2008. First Class, né? Sim. Já faz um tempão, então. Mais ou né, menos. que- Depois vai aparecer ali embaixo. A correção. A correção, né? Edição. Ou não. Ou não. Mas se tu for ver a animação, né, do X-Men de 92, ela conseguiu adaptar várias sagas bem impactantes ao longo do desenho todo, né? Sim. E talvez esses 19 anos do X-Men, uma coisa que ficou muito marcada pra mim foi as discussões políticas ao longo de todos os filmes, ou de quase todos, na verdade, né? E nos tempos atuais que nós estamos é muito forte esse tipo de discussão. Interessante que tu falou que, se tu for ver, os quadrinhos que mais vendem normalmente eram Homem-Aranha, X-Men e Quarteto Fantástico, né? Durante muito tempo. Mas por causa dos filmes, realmente, como tu observou, eles acabaram sendo E cada vez também teve mais a política distantes. do Marvel Studios de meio que esquecer os X-Men e o Quarteto Fantástico, né? Ah, então exatamente. isso também acho que prejudicou muito, porque a Marvel andava lado a lado com os Vingadores, e com os X-Men não, os X-Men acabaram ficando mais à parte, né? Porque eram da Fox, e Sim. agora, quem sabe, voltando a Marvel Studios, né? Eles consigam esse lugar de destaque, porque inclusive nos quadrinhos eles tinham milhares de títulos e acabaram reduzidos a 3, né? Nossa, é verdade, tem razão. Então, esse fator também acabou deixando os X-Men mais esquecidos. Sim, tanto que eles aproveitaram e começaram a introduzir os Inumanos como uma E não deu certo, né? Nossa, não deu certo aquela série, pessoal. É bem complicado. E nem os quadrinhos não deram tão certo quanto verdade. porque se os quadrinhos fossem bons também, eles podiam ter puxado Sim. o interesse do público e tudo Tanto mais. que eles né? tentaram nos quadrinhos fazer outras formas, né, É. outros títulos. Mas do filme em si, do X-Men Fênix Negra, pelo visto tu gostou, como tu tinha comentado, mas que partes tu achou bacana, que partes tu não curtiu muito bem, assim, o que foi marcante pra ti, mano? É aquilo que tu falou ali, por exemplo, do negócio do preconceito, Tá, né, que é uma coisa que bate bastante nos filmes do X-Men, que sempre tem. sim, Aqui ele não fala tanto sobre isso, mas ele fala da opinião pública. Como a opinião pública ela acaba manipulando a percepção das pessoas sobre um determinado grupo social. tá. Porque, por exemplo, os X-Men no começo eles salvam os pilotos e eles são aclamados. Tem crianças pintadas de noturno, De azul, de fênix, tem os bonequinhos. bonequinho da mística e tudo mais, né? Então, os X-Men são os heróis, não sei o quê. Sim. Aí, de repente, a Jean Grey começa a se descontrolar e fazer o caos lá que ela faz. Tocar o terror. E aí todo mundo quer o coro dos X-Men, né? Então, pra vocês verem como essas coisas são frágeis, né? Sim, A opinião de toda uma classe social, de todo um determinado povo, às vezes é manipulado pela mídia ou pelas ações de alguns representantes como um dessas, todo, né? como um todo, né? Perfeito. Acaba dando a percepção de todo esse grupo. Eu tinha conversado com a nossa consciência coletiva, chamada produção, e eles tinham ressaltado uma coisa interessante. Daqui a pouco, pelo X-Men do Dia do Futuro Esquecido, quando o Wolverine volta, ele muda aquela linha do tempo e faz a Mística realmente ser uma heroína, e tu vê isso ao longo dos outros filmes, e faz todo o sentido ter aquele bonequinho dela. E aquilo Porque ela é a líder dos X-Men. E ela é a líder, ela é tipo, ela é a heroína, tanto que a Aurora comenta, né, tem um pôster lá no continente africano, no Cairo. امشوا يا ولاد امشوا امشوا يلا
يلا. أنا عمري ما شفت متحول في البلد ده. أنت بتتكلم مصري؟ عربي؟ English? Great fighter. She's my hero. I want to be like her. E é muito bacana se tu for ver como que até o Magneto conseguiu ter uma redenção por um território cedido pelo governo estadunidense e ele tá de boa lá. E é uma coisa também que pega dos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos o Magneto é cedido à ilha de Genosha pra ele, que foi uma ilha onde é que os mutantes eram escravizados, né? Ah, verdade. E daí meio que acho que eles talvez tentaram fazer um paralelo com Israel, né? Que Israel sofreu por causa do Holocausto e tudo mais, o povo de Israel, e resolveram ceder então um território para que esse povo ficasse resguardado, de certa forma. Sim. Então o Magneto recebeu essa ilha, que claro, em dimensões territoriais é muito menor do que Israel. Não, mas o simbólico, né? É, mas é simbólico também. E pega um pouco dos elementos dos quadrinhos de Genosha e um pouco dos elementos do mundo real, que é o Estado de Israel, que muitos disseram que poderia ter sido no Alasca também, mas existem... Nossa, isso ia ser incrível. Não, aí que tá, porque se tu for ver ao longo do filme inteiro, assim, tem muito fanservice, né? Eu sou fã, quero service. Fizeram service e eu fiquei feliz. Tem muitos easter eggs bem interessantes ao longo do filme todo. E eles são bem sutis, assim, se tu for... Pra nós que gostamos dos quadrinhos, a gente acompanha, a gente consegue perceber. E tipo, pra ti como fã de quadrinhos, como leitor de X-Men, como que tu avalia o filme de partes negativas, positivas? Tu apresentou algumas positivas e uma nota, assim, uma consideração geral do filme. Eu achei, por exemplo, de easter eggs, eles usaram a raça dos Dibari, né? Ah, perfeito. Que é a raça que a Fênix consome quando ela vai consumir uma estrela lá no planeta e apaga a estrela. Sim. E acaba a civilização dos Dibari por causa disso, né? Tá, perfeito. Então isso é um easter egg pra quem Sim, leu com atenção a série. Exatamente. Né? Que são o povo brócoli, que eles dizem. Sim. Só que, claro, no filme eles são diferentes, eles são um pouco mais... Eles são um pouco crus, né? Eles são tipo umas ameixas secas, assim, sabe? Tem aquele queixinho Thanos, sabe? Eram pra ser eles crus, na verdade. Mas por causa do filme do Capitão Marvel, eles acabaram não usando os Skrulls. O que eu acho que foi um benefício pro filme, porque não faria muito sentido, né, usar os Skrulls. Porque os Skrulls não são tanto da linha dos X-Men, né? Eles são mais da linha dos Vingadores, Quarteto Fantástico e tal. Sim. Não são heróis. Ah, boa, verdade. E uma nota, assim, cara, quanto que tu daria? Eu daria um 7, acho que fica na média, assim, não é um filme, assim... Uau, super surpreendente, incrível. Assim, até porque já foi adaptado de certa forma, em várias mídias, em desenhos e tal. Então, é uma história mais ou menos manjada pelo público em geral, até, né, pelos fãs. Mas poderia ser mais emocionante, assim, sabe? Poderia ser mais tocante, assim, né, sei lá. Tu achou o filme meio parado? Eu achei que ele podia ser mais... Acho que apelar um pouco mais pro emocional, sabe? Interessante. Eu acho que ele falhou um pouco nesse sentido, assim, sabe? Porque o X-Men ele tem uma carga muito forte, né? De uma questão de tu até tentar entender quem é o herói e quem é o vilão. Se tu for ver as atitudes do Magneto, elas são não justificáveis, mas elas... Dá pra entender o lado do cara, o porquê que ele faz isso. E eu achei legal que nesse filme, pela primeira vez, colocou um peso na responsabilidade do Xavier. Sim. Tipo, das atitudes dele. Que é uma onda que os quadrinhos vêm desenvolvendo também, por exemplo, no Gênese Mortal. Que o Gênese Mortal é uma equipe que o Xavier mandou entre a primeira e a segunda Gênese dos X-Men, que acabou morrendo. E ele apagou da mente de todo mundo isso. Olha então, mostrando o Xavier como um lado mais vilanesco. Né? Sim. Mais manipulador, maquiavélico. Sim. Que massa. Então, a minha nota foi 7, pensando mais não pelo filme em si, mas pelo legado todo.
e eu vou ter que consultar a nossa produção para fazer essa média, porque nós somos de humanas, na verdade. Só um pouquinho que eu vou chamar aqui, só um pouquinho. Quanto que deu? É 7, amigo. É 7? É 7. 7 mais 7, né? Como deu 14, a média, né, dividindo por 2 dá 7, então a média é 7. Foi meio difícil para nós. Aqui dentro da nossa instituição, a média para passar assim de ano é 7, né? Então, É 7, tá acho que bom, passou né? de ano. Passou de ano, sem conselho de classe, sem nada disso, estamos bem, né? Então, pessoal, chegou naquela parte que a gente tem que falar algumas coisinhas para vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo no grupo da família, por favor, e curtam ele. Coloquem nos comentários que parte que vocês gostaram mais, acharam mais interessante do filme e que nota vocês dão. E que nota vocês dão pra gente também. Tum, tum, tum. Obrigado, Não pessoal. se esqueçam também de dar uma olhada no blog Splash Pages, que tem lá também um post que vai estar nos comentários ali falando um pouco mais sobre os Debari, que é essa raça que foi colocada no filme da Fênix Negra. E vocês vão poder entender um pouquinho mais sobre ela. Jabá. Certo? Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço. O que tu pode ver de semelhança ou diferença ao longo do filme X-Men Fênix Negra, do primeiro X-Men 3 e das HQs? Eu acho que vão fazer de novo assim. Ou não? Ou será que Vou só não? começar